Bom dia, a paz do Senhor Jesus a todos. Quero deixar um versículo para você que se encontra em 2 Crônicas 7,14, que diz assim a palavra do Senhor: Se o meu povo, a quem chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, e se converter dos teus maus caminhos, então ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a vossa terra. Aleluias. Aqui nós vemos essa passagem, irmãos, em 2 Crônicas 7,14, que diz assim: se o meu povo, aquele que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, aí Deus fala: eu virei do céu e sararei a vossa terra. Irmãos, nós estamos vivendo em tempos onde a luta, a dificuldade, o problema tem assolado o mundo. Nós vivemos em tempo que é onde o cristão, o povo de Deus tem perdido a fé. O povo de Deus não tem se humilhado mais. O povo de Deus não tem orado mais. O povo de Deus não tem buscado a face de Deus. É por isso que muitos estão passando lutas, provações, dificuldade, porque não tem se humilhado diante de Deus. E aqui a palavra de Deus em 2 Crônicas 7,14 fala: se nós se humilhar, irmãos, é para poucos. Poucos querem se humilhar diante de Deus. Poucos querem viver um verdadeiro evangelho. Poucos querem caminhar com Cristo. Porque caminhar com Cristo, irmão, é uma obra de humilhação. Você tem que se humilhar todos os dias. Se arrepender todos os dias dos nossos pecados, das nossas falhas. Nós temos que colocar a nossa vida diante do altar de Deus. Só coloca a vida no altar de Deus aquele que quer se humilhar todos os dias. Aquele que se prostra diante de Deus todos os dias. Irmão, se você se humilhar diante de Deus todos os dias, não é uma vergonha, não. A humilhação traz a honra. A humilhação traz o amor. A humilhação traz transformação de caráter. E nós temos que transformar o nosso caráter diante da presença de Deus. Eu e você temos que transformar a nossa vida diante da presença de Deus. E para Deus transformar a nossa vida, nós temos que se humilhar. Nós temos que se arrepender dos nossos pecados, das nossas falhas. Às vezes você vem falar para mim assim: mas eu não tenho pecado, eu não tenho falha. Às vezes nós não perdoar o nosso próximo, irmão, é um pecado. Às vezes a gente fazer o mal para o próximo é um pecado. Então, eu e você, nós precisamos se humilhar todos os dias, se arrepender dos nossos pecados, das nossas falhas, viver um verdadeiro evangelho, viver uma nova vida com Cristo. O segundo ponto fala se converter dos maus caminhos. Nós precisamos se converter, nós precisamos colocar a nossa vida diante do altar do Senhor, nós precisamos viver o verdadeiro evangelho, nós precisamos viver a verdade, o caminho que é Cristo. Precisamos converter do nosso ego, do nosso eu, do nosso orgulho. Jesus, ele caminhou nessa terra, irmão, na humildade. Jesus andou por essa terra na humildade. Jesus, ele fazia a vontade do Pai, que estava nos céus. E assim somos eu e você. Nós temos que fazer a vontade de Deus. Nós temos que caminhar na vontade de Deus. Eu e você temos que se converter todos os dias de todo o mal que há na nossa vida. Porque nós somos, irmãos, homens má. Homens má, nós vivemos na maldade. Nós pensamos maldade, nós não perdoamos, nós não amamos, nós não abraçamos. As pessoas falam: ai, como eu queria abraçar agora, como eu queria abraçar os irmãos, e não posso por causa da pandemia. Mentira, irmãos. Porque quando não tinha pandemia, nós não abraçava, nós não amava, nós não vivia em união. E agora veio a pandemia, nós quer falar que nós queremos amar, nós queremos abraçar. Vamos parar de ser hipócrita. Nós temos que se converter, nós temos que buscar a Cristo, nós temos que andar com Cristo. Se eu e você andar com Cristo, pode vir pandemia, pode vir dilúvio, pode vir o que for, nós vamos estar firmados na rocha, nós vamos amar de verdade, nós vamos abraçar de verdade. Nós precisamos, irmão, nos converter. Nós precisamos caminhar com Cristo, o verdadeiro evangelho. Um evangelho de salvação, um evangelho de amor, um evangelho de paz, um evangelho de alegria. Porque a palavra do Senhor fala que Deus, ele veio para nos dar
paz, que Ele não veio para nos dar alegria, que Ele não veio para nos dar amor. E o amor de Deus é que nos alegra, o amor de Deus é que nos traz a paz. A graça de Deus é que nos sustenta. Eu e você, nós temos que se prostrar diante de Deus. Eu e você, nós temos que se humilhar diante de Deus, se converter do nosso mau caminho, se converter dos nossos pensamentos, de converter das nossas atitudes. As nossas atitudes não têm agradado a Deus, não têm comovido o coração de Deus. Se eu e você quer comover o coração de Deus, nós temos que se converter dos nossos caminhos, parar de andar pelo nosso eu, pelo nosso ego, e andar somente fixado em Jesus, andar como Jesus andou, pensar como Jesus pensou. Jesus só pensava no amor. Jesus só pensava de fazer no amor o que era maravilhoso. Assim sou eu e você. Deus nos criou, irmão, para fazer a obra dele. Deus nos criou para andar em santidade. Deus nos criou para fazer o querer dele. Então eu e você temos que se humilhar diante de Deus e converter dos maus caminhos. E diz assim, o terceiro item: se converter dos maus caminhos, então eu virei dos céus e perdoarei o vosso pecado e sararei a vossa terra. Irmãos, nós temos que orar. Nós temos que orar. Oração traz edificação. Oração faz nós chegar a Deus. Oração faz milagre. Oração faz Deus transformar a nossa vida. No mundo tereis aflições, mas tenha um bom ânimo. No mundo tereis aflições, mas tenha um bom ânimo, porque eu venci o mundo. É Jesus falando para nós, irmão, para nós ter bom ânimo. E para a gente ter um bom ânimo, para a gente ter comunhão com Deus, a gente precisamos estar orando. A oração é alimento. A oração é sustento. A oração é que nos traz fortalecimento diante de Deus. Vem a luta, vem a dificuldade, vem o problema, vem as tribulações. Mas se eu e você estiver firmado em oração, Deus transforma, Deus sara, Deus restaura. A oração do justo pode muito nos seus efeitos. A minha oração e a sua pode muitas coisas, irmão. Mas nós temos que saber o poder que tem a oração. Nós temos que saber o poder que tem a oração. E a oração é alimento. A oração é o nosso sustento. Ore mais. Jejue mais. Busque mais. Ande mais com Deus. E a palavra de Deus fala aí no quarto item, fala que Deus ouvirá a nossa oração, Ele levantará e sarará a nossa terra. Deus quer sarar a minha e a sua vida. Deus nos fez para ser mais que vencedores. Deus nos fez para caminhar em vitória. Deus nos fez para caminhar em conquista. Deus nos fez para andar em santidade. A santidade nos traz paz. A santidade nos traz alegria. A santidade nos leva à comunhão com Deus. Nós vivemos em tempos que é onde as pessoas estão perdendo a comunhão com Deus. Nós estamos vivendo em tempos onde as pessoas não querem andar mais com Deus. Quer andar pela sua própria vontade, pelos seus próprios pensamentos, pelas suas próprias atitudes. Não quer andar mais com Deus. Aí vai para o mundo afora, tem aflição, tem luta, tem dificuldade, tem problema. Aí Deus quer mudar a minha e a sua história e nós não damos vida à voz de Deus. Nós não deixamos Deus trabalhar, nós não deixamos Deus mudar a nossa vida, nós não deixamos Deus transformar a nossa vida. Irmão, certa vez, tinha um homem que estava à beira do caminho. E Jesus estava saindo de Jericó. E aquele homem ouve que Jesus ia passar ali. Ele ouve que Jesus ia passar naquele lugar. Aquele homem era cego. Aquele homem, a deficiência dele era, ele era cego. Ele via no caminho pedindo esmola. Mas quando ele ouve que Jesus ia passar ali, ele falou assim: hoje eu recebo o meu milagre. E quando Jesus estava passando, ele começava a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Irmãos, e ali a multidão falava para aquele cego: para de incomodar o mestre, para de incomodar a Jesus, porque ele não vai te ouvir. Mas o mais importante da história é que Jesus ouviu o clamor daquele homem. O mais importante da história, Jesus ouviu o clamor daquele homem. Assim como Deus tem ouvido o meu e o seu clamor, o meu e a sua oração. Mas nós temos que perseverar clamando, nós temos que perseverar orando, nós temos que perseverar jejuando, buscando a face do Senhor.
E assim Deus quer mudar a minha história e a sua. Assim como Deus mudou a história daquele cego. E Jesus perguntou para aquele cego: o que quer que eu te faça? E o cego apenas falou: quero ver. Aquele cego, ele podia pedir de tudo para Jesus. Ele podia pedir riqueza, ele podia pedir de tudo. Mas ele pediu uma coisa: a visão. Ele queria ver. Eu e você, nós precisamos fixar os nossos olhos em Jesus, olhar para Jesus, caminhar com Jesus, ouvir o que o Senhor tem para falar, ouvir o que o Senhor tem para fazer na minha e na sua vida. E assim o milagre vai chegar, assim a cura vai chegar, assim a libertação vai chegar, assim a transformação de vida vai chegar. E o Senhor me pergunta para mim e para você nesse momento: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Irmãos, é tempo de eu e você buscar o que Deus tem para nós. O que Deus tem para mim e para você é salvação. O que Deus tem para mim e para você é cura. O que Deus tem para mim e para você é restauração. O que Deus tem para mim e para você é nova vida. Vida em santidade, vida em amor, vida em abundância. Assim como aquele cego recebeu a cura, o cego Bartimeu recebeu a cura, recebeu o milagre. Ele podia sair simplesmente correr para todo lado e falar assim: eu estou vendo, estou enxergando. Mas ele ficou do lado de Jesus. Nós, eu e você, temos que caminhar com o Senhor. Eu e você temos que andar com Jesus. Eu e você temos que caminhar com Jesus, para que o milagre chegue, para que a vitória chegue, para que a presença de Deus nos faça nova criatura. Porque se nós estamos em Cristo, novas criaturas nós temos que ser. Se nós estamos em Cristo, novas criaturas nós temos que ser. Eu e você, nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Esta palavra que eu quero deixar para você, que você possa guardar no teu coração. Guarda no teu coração e ouça o que Deus está falando com você. Se você se humilhar, se você orar, se você buscar a face dele e se converter dos teus maus caminhos, ele vai sair do céu e vai sarar a sua vida, vai sarar a sua família, vai sarar o teu lar de uma forma poderosa, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor, que a presença de Deus esteja sobre a tua vida, que o Espírito Santo de Deus possa fazer algo sobrenatural na tua vida. Esta palavra que eu deixo para você, em nome de Jesus. Amém.